Muito bem, alunos, voltamos então para mais uma aula de correção. Agora vamos falar sobre a correção da semana 3, né, do PET volume 3 do 7º ano do ensino fundamental, disciplina de geografia. Eu sou a professora Verônica, né, vamos lá então. Bom, na semana 3 a gente tem a imagem aí. Essa imagem está representando um conflito no campo, né, um conflito fundiário, envolvendo aí o movimento dos trabalhadores dos sem terras, né, os fazendeiros, né, os grandes fazendeiros, os latifundiários, e no caso aí a força policial, né, que acaba entrando em conflito diante do processo de ocupação dessas terras pelo movimento dos trabalhadores sem terras. Então, por que diante dessa imagem aí a reforma agrária ela é muito importante? Então, a reforma agrária ela é muito importante porque ela vai promover uma redistribuição das terras de forma mais justa, né? Diminuindo então a concentração fundiária, né? A concentração das terras nas mãos de poucas pessoas e, logicamente, diminuindo os conflitos no campo. Além disso, a reforma agrária ela contribui para a produção de alimentos básicos, ela gera ocupação e renda, diminui a migração campo-cidade e também promove a cidadania e a justiça social, desde que feita de forma, né, correta, dentro da lei, né, desapropriando terras realmente, né, comprovadamente improdutivas e indenizando de forma correta as pessoas, né, as proprietárias das terras. Um estudo feito em 2016 por organizações ambientais apontou uma das importâncias das comunidades tradicionais, né? Comunidades tradicionais como os indígenas, né? Os povos quilombolas, ribeirinhos, né? Os seringueiros, né? Os pescadores. Leia o trecho dessa reportagem. Qual o papel dos povos tradicionais na preservação? O estudo por um patamar de captura de carbono em terras coletivas, né, que são de algumas ONGs ambientalistas, né, internacionais, cita o caso brasileiro para defender a demarcação como uma forma efetiva de diminuir a emissão de gases estufa. Segundo o trabalho, florestas sob posse de povos indígenas e outros grupos tradicionais no país emitem 27 vezes menos dióxido de carbono por desflorestamento do que as que não estão sob o controle de comunidades tradicionais. O trabalho afirma que mesmo essa estimativa é, no entanto, modesta, porque ela não dá conta de todos os territórios tradicionalmente habitados e reivindicados por povos indígenas, né, que não são reconhecidos, que não são demarcados. Então, a partir desse texto, qual a importância da demarcação de terras de comunidades tradicionais de acordo com o estudo? Essa demarcação contribui para a redução das emissões dos gases de efeito estufa, né, conforme o estudo indica. Terras ocupadas por esses povos tradicionais vão contribuir para a redução das emissões dos gases de efeito estufa. Quais problemas as comunidades tradicionais, né, como os índios, enfrentam nas terras que ocupam? A falta de reconhecimento, a dificuldade de demarcar essas terras, né, as invasões, né, as ocupações de garimpeiros, de fazendeiros, né, e de outros grupos, né, a ação dos grileiros, né, a pressão dos grandes empresários, né, sofrem preconceito, né, no dia a dia, discriminação e problemas relacionados a essa questão cultural, né. Na charge, há uma crítica ao processo produtivo agrícola brasileiro, relacionado ao uso de agrotóxicos na produção, né, de alimentos que é consumida aí. Filhinho, come a salada toda que vai te deixar mais saudável, né? Então existe uma contradição aí, porque existe um grande uso, né, de agrotóxicos na produção agrícola, né, principalmente nas grandes propriedades, e acaba, né, a alimentação mesmo de vegetais, né, acaba não sendo saudável, né? Então está relacionado com o uso de agrotóxicos nas plantações, ok? Então essa seria a crítica social. Leia as frases a seguir e use V para as verdadeiras e F para as falsas em relação à modernização da agricultura no Brasil. A modernização da agropecuária deu-se em algumas áreas do país, principalmente nos estados do Centro-Sul. Sim, né? A Centro-Sul abrange o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste. São as áreas de agropecuária mais moderna do país. A agropecuária moderna integrou seu complexo agroindustrial e ao mercado de consumo interno, né? Geralmente, a produção agropecuária moderna está mais voltada para a produção externa, né? Para a venda, né? Para a exportação. Os médios e os pequenos agricultores encontram bastante dificuldade para se modernizarem, uma vez que a maior parte dos financiamentos para o setor agropecuário é destinado aos grandes produtores, né? Então, a maior parte do dinheiro
é voltada para os grandes proprietários e não para os pequenos e médios agricultores. As transnacionais, ou seja, as grandes multinacionais, as grandes empresas, estão presentes também no setor de produção e distribuição de agrotóxicos, fertilizantes, adubos, sementes e semi-manipulados geneticamente, entre outros. Então, essas grandes empresas, geralmente localizadas em países ricos, elas detêm também a produção da agropecuária moderna, ok? Então, ficamos por aqui. Eu volto então para a gente continuar a correção da semana 4. Um forte abraço para todos.